Bom dia, galera. Hoje é dia 20 de março de 2020 e eu estou no meu quarto dia de quarentena. Na verdade, não é quarentena, é isolamento social, porque eu não tenho sintomas, graças a Deus, de coronavírus, nem de nenhum tipo de resfriado, portanto, eu considero que esteja fazendo um isolamento social no sentido de contribuir com a sociedade como um todo, com as autoridades sanitárias do nosso país, para que ele possa evitar possível propagação desse vírus aqui na comunidade onde eu resido. E aí a gente fica pensando no que a gente pode fazer para ajudar as pessoas e também aumentar o nosso tempo de atividade intelectual nesse período em que a gente está trancafiado em casa. Temos que procurar utilidade no que a gente faz. E eu tive uma ideia ontem à noite, depois que eu fiz o meu Evangelho no Lar, refleti, pensei bastante e tive uma inspiração, ou então tive a vontade de fazer um bate-papo com as pessoas que me seguem, que me acompanham, meus amigos pessoais que estão aqui no Facebook. Não vou fazer por intermédio de Instagram, porque eu acho que o Facebook ele tem um raio de atuação maior. E eu gostaria de conversar um pouco com as pessoas e tentar prestar a minha colaboração para a humanidade no momento que vivemos, através dos estudos que eu já realizei da doutrina espírita, das religiões como um todo. Quero deixar bem claro aqui para todo mundo que a intenção desse vídeo não é fazer proselitismo, não é falar de uma religião específica, tá? Por isso eu vou chamar essas lives que eu vou passar a fazer a partir de hoje como um programa chamado Conversa Fraterna. Eu fiz aqui um roteiro simples, nada muito profissional, tá? Do que eu pretendo falar com vocês. Eu vou tentar falar no máximo 10 minutos para que a gente possa continuar saborosamente conversando, porque eu acho que além disso, possivelmente já fique um pouco cansativo o vídeo, né? A nossa conversa. Então, eu fiz uma programação que eu vou seguir aqui. Primeiramente, eu gostaria de apresentar esse programa, né? O nome do programa que eu estou criando hoje é Conversa Fraterna. É um bate-papo que eu vou ter com as pessoas, onde eu vou falar com vocês sobre os meus conhecimentos, meus simples poucos conhecimentos através da doutrina que eu professo, e vou também trazer um pouco de esperança, uma palavra de amor, de carinho para todas as pessoas, tá? Eu gostaria de esclarecer para vocês que isso se dá em razão, inclusive, das dificuldades que nós temos de ficar trancafiados em casa. Então precisamos encontrar atividades úteis que nos façam continuar trabalhando de alguma maneira, né? E esse isolamento é fundamental nesse momento, como o Otávio está falando aqui agora para mim, porque ajuda as pessoas a evitarem a propagação da doença, né? Do vírus que está aí procurando nos assolar. Tem aqui também o Marcos me dando uma boa tarde, a Noemi, enfim. Então, eu pensei o seguinte, meus amigos. Primeiramente, eu quero explicar para vocês uma coisa rapidamente. O meu diálogo com vocês, eu pretendo que seja um diálogo interreligioso, ok? Eu não estou aqui para falar de espiritismo, de evangelho, tão somente. Eu sou espírita kardeciano. Portanto, toda a linha de atuação da minha palavra evangélica vai ser por essa seara, porque aqui eu domino em conhecimentos, ok? Mas eu gostaria que todos aqueles que não sejam espíritas, que sejam católicos, que sejam evangélicos, que sejam candomblecistas, umbandistas, budistas, me ouçam, porque a gente vai falar de amor, a gente vai falar da verdadeira função do diálogo entre pessoas e das próprias religiões, que é levar o amor, que é levar o consolo. Então não importa o segmento que você tenha, o que importa é que nós vamos falar de Jesus, sim, porque foi um vulto maravilhoso que veio ao mundo e nos trouxe tantos ensinamentos. Isso ninguém pode negar, não é verdade? Então, o diálogo ecumênico seria limitado, porque o que é um diálogo ecumênico? É um diálogo entre cristãos. Cristãos de segmentos distintos se comunicam, procuram ter uma relação diplomática e até de aceitação.
Esse é o diálogo ecumênico. Mas para que você tenha um diálogo ecumênico, você precisa ser cristão. E como eu não quero falar só com os cristãos, eu quero falar com os candomblecistas, com o bandista, até porque eu já fui candomblecista, sou iniciado no candomblé, não estou mais nessa religião por opção, por escolha, mas tenho um grande respeito e admiração. Também acho muito bonita a Umbanda, porque a Umbanda é uma religião também efetivamente que traz o amor e a caridade acima de qualquer coisa. A verdadeira Umbanda pensa no amor e na caridade. E as religiões cristãs, às quais eu hoje tenho mais acesso, inclusive. Então, para que eu possa fazer um diálogo com vocês mais amplo, travar esse diálogo amplo, eu gostaria de dizer que esse diálogo é interreligioso. Não importa a religião que você professe. Vamos nos unir aqui agora e vamos conversar. Vamos conversar sobre amor, vamos conversar sobre a paz, vamos levar uma mensagem para as pessoas. Vamos utilizar o que a gente tem de nosso pouco conhecimento, transformá-lo em algo que possa ajudar as pessoas nesse momento tão difícil a passarem por essa dificuldade que nós estamos passando. Somos todos irmãos, somos todos do mesmo planeta, e é isso que importa nesse momento. Me parece que nesse momento nós temos que admitir que as fronteiras não fazem mais diferença, porque esse vírus, ele está ultrapassando todas as fronteiras, dos países ricos, países pobres, países miseráveis, países nórdicos, todos vão ser em algum momento afetados. Toda a humanidade terrestre está correndo esse risco. Então nós temos que nos entender como irmãos cósmicos, né, de todo o planeta Terra. A questão, essa crise é globalizada e não é uma crise mais direcionada a uma certa localidade do planeta. Então, para começar esse diálogo, essa conversa com vocês agora, eu gostaria de fazer uma leitura. É uma leitura que mais uma vez eu repito, eu não vou falar sobre espiritismo, mas como eu sou espírita, eu preciso ter um segmento, ter uma coerência dos meus ensinamentos, dos meus segmentos. Então eu vou ler para vocês um livro chamado Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, e é a lição número 90. Olha que coisa linda que esse Espírito nos traz de consolação e de orientação. O título do livro, dessa lição é O Trabalhador Divino. E a palavra evangélica é a seguinte: esse livro consiste em umas palavras evangélicas fracionadas que são colocadas ali, e Emmanuel depois dá uma explicação a respeito daquele tema, rapidamente. Então, a palavra de hoje é: ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Essas palavras são de João Batista e estão no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 17. E a mensagem de Emmanuel, a explicação de Emmanuel a respeito desse tema é: apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-nos através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada a salvadoras diretrizes. De todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor,
Mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. A gente pode perceber aqui, através desse ensinamento de Emmanuel, que ele nos convoca à humildade. Ele nos lembra que Jesus veio ao mundo nos dando o maior exemplo de humildade possível, desde o seu nascimento, quando ele vem numa manjedoura. Ele lembra a todos nós aqui, nesse momento, que Jesus teve vários títulos de mestre, pastor, Messias, Salvador, Príncipe da Paz. Ele afirma que todos esses títulos são veneráveis, são importantes, mas o maior título que Jesus carregou o tempo todo em sua vida foi o de trabalhador, de um simples trabalhador, um simples carpinteiro, que foi o homem mais iluminado que baixou na face da terra. Ele nos convoca a refletir a respeito dessa questão, tá? E nos convoca ao trabalho, dizendo que só dessa maneira nós vamos conseguir edificar a igreja do Senhor, o nome do Senhor, o templo do Senhor no mundo, é através das nossas atitudes de amor ao próximo. Precisamos ter em mente, meus irmãos, que neste momento de crise e de necessidade de reclusão social, todas as atividades são importantes. Nós ficamos pensando assim, todo trabalho, muitas vezes a gente imagina que ele tenha que ser um trabalho grandioso, que atinja multidões. Não, o seu trabalho na seara do amor, na seara do bem, na seara do Cristo, ele pode ser um trabalho mínimo. E ele começa com a sua conduta também. Então, se você não pode sair de casa para ajudar alguém porque você está em quarentena, porque você está com receios que são justos, porque nós precisamos cuidar do nosso vaso carnal, é nossa obrigação como seres humanos encarnados neste planeta, cuidar do nosso corpo. Negligenciar o nosso corpo também é uma rebeldia diante do Pai, que nos deu esse corpo perfeito para nós trabalharmos e seguirmos a nossa missão. Se nós não cuidarmos dele, se nós negligenciarmos a nossa saúde, nós poderemos inclusive perecer antes do tempo. E assim nós deixaríamos o trabalho por fazer. Então, se você está receoso de ir na rua, se você está com medo de alguma coisa, você tem todo esse direito. Então procure fazer algo, contribuir financeiramente se puder, com aqueles que têm a coragem louvável de ir para os campos de batalha. Nós hoje temos pessoas nas ruas precisando de alimentos. Nós temos pessoas em comunidades, em favelas, precisando de acesso à higiene, a saneamento básico, para evitar que essa maldita crise biológica, sei lá do que se trata isso, possa propagar-se nesses locais com maior dificuldade de equilíbrio social, para que eles possam ser os maiores envolvidos. Hoje eu vi em jornais, inclusive aqui de televisão bem cedo, que eu já acordei cedo, que estão fazendo na favela do Jacarezinho, aqui no Rio de Janeiro, um mutirão para levar sabonete, material de limpeza. Então existem inúmeras maneiras de nós ajudarmos, mesmo dentro de casa, se nós pudermos ajudar e quisermos. É importante lembrar da mensagem do Mestre Jesus e do seu Evangelho. E lembrando também, nesse aspecto, eu gostaria de tocar com vocês para poder encerrar essa palavra evangélica, porque eu vou agora dar umas dicas, de falar para vocês o seguinte, que é muito importante, meus irmãos. A espiritualidade não precisa de um espaço físico para se manifestar. A igreja, o templo de Deus, a igreja é o nosso corpo, é a nossa mente. Então, aonde você estiver, você pode se conectar com Deus, com seu orixá, com os seus inquices, com o que você quiser, a maneira como você quiser dizer o nome do sagrado que você professa, não importa agora. O que importa é a boa vontade, o que importa é a sua intenção. É isso que sempre teve que importar. Isso é um diálogo interreligioso.
Então, eu convoco a todos vocês, a todos nós, a refletirmos a respeito do nosso corpo físico e lembrar que ele é a nossa igreja, ele é o nosso templo, ele é o nosso terreiro. Portanto, se eu quiser me conectar com Jesus, se eu quiser me conectar com a espiritualidade superior, com os meus mentores espirituais, eu posso fazê-lo da minha casa. Eu não preciso ir no centro espírita. Você não precisa ir na igreja com aglomerações, correr riscos para poder se conectar com Deus, para poder fazer o seu evangelho, para fazer o seu estudo do evangelho. Nós espíritas temos uma prática muito importante, que é o estudo do evangelho no lar. Eu faço toda quinta-feira às 9 da noite. Nós acreditamos que o evangelho no lar é uma maneira que nós temos de trazer a espiritualidade superior, Jesus, para dentro de nossas casas. E com isso, acende-se uma luz, uma iluminação tamanha de amor, que essa luz ela acaba contagiando a nossa vizinhança. Imaginem um local escuro, em trevas, uma cidade sem luz. E de repente uma luz se acende numa janela, outra luz se acende em outra janela também tem uma luz acesa. Isso é o evangelho no lar. É isso que ele realiza na esfera espiritual. Então ele vai dissipando as trevas. Portanto, todos aqueles que puderem fazer essa prática em casa, tirem um dia da semana. Nesse momento, tirem mais 2 ou 3 dias da semana para fazer o culto do evangelho no lar. Leiam uma palavra edificante, um livro, uma mensagem edificante, façam uma prece, uma oração, conectem-se com o seu sagrado, com aquilo que você considera sagrado e importante, e tragam e emanem para a humanidade, através de pensamentos, o amor, para que todos nós possamos nos consagrar com esse amor. Que esse amor possa entrar nos lares das pessoas que estão em desespero. Todos juntos, em uníssono, poderemos mudar esse cenário energético. Porque tudo que nós estamos vivendo nesse momento faz parte dos nossos pensamentos ainda inferiores, das nossas sensações, das nossas necessidades, que ainda são muito telúricas e muito nocivas à nossa própria saúde. Vamos procurar ter otimismo, acreditar na vitória do Espírito, acreditar que estamos aqui de passagem. A verdadeira pátria é a pátria espiritual. Nenhum de nós vai ficar para semente. Todos nós um dia teremos que partir. E quando formos partir é para o progresso, para a frente que se anda. Espírito nenhum anda para trás. O máximo que acontece conosco pode ser um pequeno break, mas nunca um retrocesso, porque da onde estamos sempre seguiremos na direção da luz. Então, meus irmãos, eu falo para vocês, se vocês quiserem ajudar e não puderem sair de casa, estiverem em quarentena, estiverem com medo, receosos, fazendo a reclusão social que é necessária e importante nesse momento, procurem orar, procurem rezar, procurem fazer as suas cantigas de amor. As pessoas do Candomblé sabem do que eu estou falando, porque eu também fui do Candomblé e repito, eu tenho meu caderno de feitura e lá existem cantigas lindas de amor aos orixás, que podem trazer serenidade a vocês, trazer serenidade aos vizinhos. Aquele irmão que é um bandista também pode se apegar aos seus guias nesse momento. Os seus guias vão trabalhar com vocês dentro da sua casa. Jesus vai trabalhar com você dentro do seu lar. Você não precisa ir para lá para poder fazer. Então, evitemos nesse momento de crise as aglomerações, mas não esqueçamos das necessidades do próximo. Eu não quero me estender demais, porque a ideia é fazer sempre um áudio de no máximo 10 minutos, para que a gente possa conversar com serenidade e não ficar muito tempo, porque fica cansativo. Então, sempre ao final desse áudio agora que eu estou fazendo com vocês, que hoje é o primeiro dia que eu estou fazendo esse trabalho, eu vou dar umas dicas que eu vou trazer da internet, de algumas pesquisas que eu faço. A primeira dica de hoje, eu quero agradecer inclusive publicamente a nossa irmã Maria Xavier, da Casa Espírita que eu frequento, que ela botou num dos nossos grupos uma importante mensagem, dizendo que há um site chamado www.achavedaquestão.com.br. É um site que tem inúmeros psicólogos online
aguardando todos vocês que estejam com angústias, com dores, com sofrimentos, que estejam com medos e receios excessivos, para conversar um pouco. Eu vou até dizer aqui para vocês, esse site, as palavras da própria irmã, quando ela nos divulgou esse site. Ela disse o seguinte, deixa eu ver aqui, Quarta Franciscana. Olha, se vocês souberem de alguém que não está sabendo lidar com o isolamento por causa do Covid-19 e que está ficando ansioso, depressivo, agressivo, compulsivo ou com medo demais, podem indicar o site A Chave da Questão. Nesse site há diversos psicólogos conectados que poderão ajudar essas pessoas a lidarem com as próprias dificuldades. Eles estão atendendo online, completamente de graça, as pessoas que estão precisando de ajuda. www.achavedaquestão.com.br. E ela pede para que divulguemos e todos podemos ficar em casa com saúde emocional. Olha que bacana essa iniciativa desses psicólogos. Então vamos aproveitar isso, vamos divulgar para os nossos amigos. Se eles precisarem, estiverem com problemas dessa natureza, estiverem com ansiedades excessivas, indiquem o site www.achavedaquestão.com.br. Eu também fiz uma pesquisa aqui sobre algumas empresas que estão colaborando nesse momento com o nosso conforto, a respeito da nossa reclusão social, do nosso isolamento social. E aí eu descobri que há cursos online na Fundação Getúlio Vargas. Não sei se vocês sabem disso, mas a Fundação Getúlio Vargas oferece cursos online gratuitos para quem quiser fazer. O Senai também está oferecendo cursos gratuitos para as pessoas fazerem. Tem um tal de Estude, eu não conhecia esse site direito, não conheço, que também está oferecendo videoaulas gratuitamente. Tá? A Amazon está oferecendo livros digitais gratuitamente pelo Kindle. Os e-books, alguns, não são muitos, a variedade não é muito grande, mas me parece que tem livros de sociologia, educação, psicologia, política, entre outros temas, disponíveis para as pessoas baixarem e poderem ler. Olha que maravilha. Os canais de TV a cabo estão também abertos, vários canais estão abertos, NET, outros. Eu não vou ficar dizendo nomes de empresas, porque parece que eu estou fazendo propaganda, eu não tenho nem autorização para isso. Mas as empresas de canais a cabo estão abrindo seus canais para que as pessoas possam assistir programas gratuitamente. Tá? E por fim, eu também indico a vocês, com cuidado, com muita cautela, que as academias estão oferecendo programas gratuitos de exercícios físicos em casa. Claro que tem que ser exercícios moderados, vai depender da idade de cada um e da resistência física de cada um, mas existem programas das academias online nesse momento, gratuitos, para que as pessoas possam efetivamente fazer algum tipo de exercício em casa para manter, de alguma maneira, a sua resistência física. E também através do Google, você pode muito bem fazer uma pesquisa e verificar vídeos, áudios de professores de educação física que possam colaborar, mas isso tudo com muita cautela, para que a gente não se exercite de maneira equivocada, inadequada. Se você não se sente capacitado para isso, não faça. Mas se você já for um desportista, já estiver acostumado com treinos de academia, certamente você vai poder fazer os seus exercícios em casa, utilizando inclusive objetos da tua própria residência, como garrafas PET, que você pode congelar e ela pode ficar pesada para você fazer exercício, utilizar alguns outros. Mas isso eu sugiro a vocês que seja feito com muita cautela, com muito cuidado, para que a gente possa não se machucar e não ter que também acabar, ter que ir para um hospital para se cuidar de uma coisa que a gente poderia ter evitado. Então, meus amigos, é isso. Eu agradeço aí a atenção de todo mundo, o carinho de todos vocês. Estou vendo aqui inúmeras pessoas se manifestando nesse momento
interagindo comigo. Eu não consigo responder porque eu preciso falar com vocês. Naomi Viana e outras pessoas mais, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Eu espero estar podendo contribuir com vocês de alguma maneira. Eu vou trazer para vocês diariamente, agora se possível, uma mensagem evangélica, uma mensagem espírita, de algum mentor de luz, para que nós possamos endossar essa corrente de amor, de otimismo e de certeza de que nós vamos vencer essa crise. Precisamos ter em mente nesse momento que é necessário nos resguardarmos nas próximas semanas. Beth Figueiredo, lá dos Estados Unidos, um beijo, minha irmã maravilhosa. Enfim, nós precisamos efetivamente estar agora atentos para evitar a contaminação desse vírus, para evitar o pico nos hospitais. Vamos orar muito também diariamente pelos nossos profissionais da saúde, que não vão poder deixar de trabalhar, que estarão no campo de batalha, na frente de batalha. Os maiores soldados nesse momento serão eles, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, porque as pessoas às vezes até falam muito bem dos médicos e esquecem dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem, do pessoal da limpeza, dos maqueiros dos hospitais, de toda a parte administrativa do hospital, que também não pode parar. Todos esses irmãos que vão estar em área hospitalar precisam de carinho, precisam de amparo espiritual e muita proteção divina para que eles possam se manter incólumes nesse momento e possam trabalhar em prol da nossa saúde. Que Jesus possa amparar o coração de todos nós, que nós tenhamos um dia de luz e amor. Espero sinceramente que todos vocês recebam esse meu áudio com muito carinho, com muito amor e como uma forma de contribuição nesse momento, para o momento que nós estamos vivendo. Minha prima Elaine, lá de Belo Horizonte, um beijo também no coração. Fica na paz, um grande abraço a todos. Que Deus possa nos abençoar, que Jesus possa nos abençoar amplamente. E por fim, aqui rapidamente, antes de concluir, que eu esqueci de falar, convoco mais uma vez os reikianos a fazerem essa corrente de luz, emanando essa energia cósmica para todo o universo, para que nós possamos passar por isso com a maior brevidade possível. Reikianos, façam reiki para todos os vizinhos, façam reiki para os hospitais, enviem reiki para as pessoas em volta de todos nós, enviem reiki para os mares, para os oceanos, para a natureza, para que a natureza possa nesse momento também contribuir conosco nesse processo de cura planetária que nós estamos vivendo. O que está acontecendo nesse momento é um expurgo muito grande que vai nos trazer um grande benefício ao final. Deus está no comando desse barco. Nada de mal pode nos acontecer, porque se nenhuma folha, como é dito na palavra evangélica, como se nenhuma folha cai de uma árvore sem a autorização e o conhecimento do Pai Celestial, quem dirá o que Ele não fará por nós, seus filhos amados? Portanto, meus irmãos, esperança e fé nesse momento. Ana Betisa, beijo no coração também, minha amiga, vizinha, colega de profissão. Estamos juntos, todos aqui, em fé e em amor. Eu vou pensar na possibilidade de criar também um momento para a gente fazer o Evangelho no Lar, online. Se o pessoal quiser, pode me mandar aqui em privado, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue conectar um grupo de pessoas e vamos fazer um Evangelho no Lar, o estudo do Evangelho no Lar, uma vez por semana, ou de 3 em 3 dias, enfim. Tamo junto, galera, vamos trabalhar. Lembrando que naquele momento do seu culto na igreja, aquele momento da reunião pública, aquele momento do trabalho espírita, aquele momento que você iria para o seu terreiro, esse momento você pode fazer na sua casa, mentalmente, se conectando com a espiritualidade superior e com o seu sagrado, e que esse sagrado vai te receber, porque o nosso templo, a nossa igreja é o nosso corpo. Um bom dia a todos, ficamos na paz, fiquemos na paz. Tchau, tchau.